Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô super bem acompanhada aqui. Bom, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, que eu acho que vai ser bacana. Tô com um convidado super legal, o Bruno Perlini. E antes de começar e a gente ouvir todas essas coisas que eu tenho certeza que são muito bacanas, se vocês não seguem o Bruno, deem uma olhada, porque ele tem um conteúdo muito legal. Eu gosto muito do jeito que você fala, Bruno, até já dando esse feedback aí, acho que você fala de um jeito muito acessível, bem tranquilo, não fica fazendo a coisa ficar muito sofisticada e difícil. Então eu acho que também é um jeito bacana de a gente ouvir e dar essas dicas para os pais e para as crianças, também com essa linguagem. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve e vamos começar. Bruno, primeiro, muito obrigada, de verdade. Eu queria começar, Bruno, perguntando da sua infância, porque você conta bastante no seu canal lá, de quando eu lembro de acompanhar, quando você já estava maior, assim, que você definiu suas estratégias. Isso. E me conta como é que era quando você era bem menor, quando você era criança, o assunto dinheiro era comum na sua casa, como é que ele era tratado pelos seus pais? Conta um pouquinho. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Lu, muito obrigado, né? Espero poder agregar a sua audiência. No meu canal eu foco muito na parte de quando eu comecei a investir. Realmente eu falo mais disso, eu comecei com 17 anos, eu passei no concurso do Exército, ganhava R$400 e comecei a investir com 100. E aquilo mudou minha vida, né? Meio que aquilo que o Warren Buffett fala, que ele começou a investir acho que com 12 ou 11 anos e antes disso ele estava desperdiçando a vida dele, ele brinca assim. Verdade. E no meu caso, a minha infância, eu não falava muito de dinheiro com os meus pais. Na verdade, dentro dos perfis financeiros que o Servase bota no livro dele, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, posso falar que o meu pai era o cara desligado e a minha mãe a pessoa descontrolada. Essa união financeira não deu muito certo, né? Tanto que o casamento dos meus pais acabou. Eu acho que um dos motivos para isso foi o financeiro. Uhum. Então eu não tive bons exemplos de gestão financeira em casa. Foi esse o ponto. Mas eu tive um exemplo do que não fazer. Porque eu vi assim, situação de aperto. O meu pai ele era um oficial do exército, ele não ganhava mal, né? E mesmo assim acabou se endividando. E aquele exemplo do que não fazer ele foi muito marcante na minha infância. Uhum. Tanto que desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei, eu vou ser rico. Uhum. Eu sempre falava isso. A minha avó conta, por exemplo, no ano de 99, eu tinha 10 anos, eu estava lá contando minhas moedas e falei, isso aqui no futuro eu vou ter tantos não sei o que dólares. Ela, ué, mas por que dólar, né? Essa moeda é o real, você tem que pensar em real. Eu falei, não, mas o dólar vale mais. Porque tinha sido o ano que tinha acabado a paridade dólar-real. Uhum. Então eu fui muito precoce nesse tema finanças, mas não porque eu tive um exemplo positivo em casa. Na verdade foi totalmente o contrário. Uhum. Isso acabou acontecendo comigo, com a minha irmã também. Então acabou que nossa criação financeira foi boa, mas não da maneira... Exato, não de uma maneira assim que a gente consideraria usual de ter um exemplo positivo na gestão financeira. Tô lembrando de várias coisas aqui que eu acho que podem ser insights importantes para os pais. Às vezes a gente não dá importância para a educação financeira, mas um motivo muito comum, se você não quer educar financeiramente pela parte financeira, pensa que pelo menos a chance dele ter um relacionamento saudável no futuro aumenta muito, porque a divergência de dinheiro, pessoas que têm perfis muito diferentes ou algum descontrolado, alguma coisa assim, leva muitas vezes ao divórcio. Isso é muito comum. Acho que eu nunca tinha comentado aqui nesse canal, mas o Bruno lembrou muito bem. E outra coisa que você falou, que é muito comum, Bruno, isso de os pais terem algum perfil de educação e ou você segue igual ou você vira o oposto. Exato. Isso também está na literatura aí já relatado, que as crianças ou mantêm ou fazem o oposto. Que bom que deu tudo certo com você. Felizmente, né? Se fosse igual, eu não estaria aqui falando de educação financeira. Mas eu queria te perguntar então, Bruno, o que você acha que são práticas positivas? O que você, quando tiver seus filhos, você não tem filhos ainda, né? Não, ainda não. Quando você tiver seus filhos, o que você pretende fazer e que você acha que podem ser boas ideias e bons exemplos para os pais que nos ouvem, ou até para as crianças que já estão jovenzinhas ali nos assistindo também, que podem sugerir para as famílias que façam junto? Bom, antes de chegar nesses bons exemplos, eu queria aproveitar um gancho que você deu sobre essa questão de que ter um relacionamento saudável com o dinheiro também propicia um relacionamento saudável com o cônjuge, né? Porque uma vez eu vi uma pesquisa americana que falava que problemas financeiros eram a causa, se não me engano, número 1 de separação. Era entre as 3 primeiras, se eu não me engano, ela ficava acima da infidelidade conjugal masculina e só perdia para a feminina. Porque a masculina tendia a ser perdoada, então estava lá dentro dessas 3, era um motivo grande de separação de fato, né? Agora, sobre essa questão de hábitos saudáveis, eu acho que nada melhor do que dar o exemplo para os filhos de que você ganha um certo valor
e vive com menos do que você ganha. E você pode pegar aquela diferença e ir acumulando. E se você der uma mesada para a criança, por exemplo, ensina essa noção para ela, né? De que parte do que ela ganha não pertence a ela de fato naquele momento, mas sim ao eu do futuro, que eu costumo falar. Então você vai poupando esse dinheiro para que lá na frente o seu eu do futuro ele tenha uma condição de consumir mais. Você abre mão do consumo hoje para poder consumir mais no futuro. E ensinando também que essa poupança que a criança vai estar fazendo, ela vai ser remunerada, que vai ter um efeito dos juros ali. E para uma criança, dependendo da idade, ela não entende muito bem isso, né? Mas mostra que se ela guardar algumas notas de R$5, né? Ela ganha uma moeda depois, alguma coisa assim. Ela vê aquilo aumentando, o patrimônio aumentando, e ela fica com aquilo guardado na cabeça. Porque é interessante, eu tenho algumas recordações de dinheiro lá de trás, né? Como eu lembro a primeira vez que o meu pai me deu uma nota de R$1 na mão. Era um churrasco, ele estava com os amigos, eu estava enchendo o saco dele. Eu era criança difícil. E ele falou assim, vai lá na padaria comprar uns negócios pra você e pros seus amigos. Então me deu R$10 na época, era 94. E eu nem sabia o que aquilo comprava, né? E R$10,94 comprava muita coisa. Nossa, tinha acabado de... Era muita coisa. Eu gosto até de falar que o brasileiro ele tá ficando mais forte. Porque em 94, meu pai, que é um homem forte, ele é grande, ele precisava da minha ajuda para carregar R$100 em compras. E hoje o meu irmão de 13 anos carrega 200 sozinho, né? É o efeito da inflação. Mas ele me deu R$10, eu comprei a padaria toda. Eu quase entrei de sócio no capital social, de tanto dinheiro que era aquilo, né? Eu falei, nossa, R$10 é muita coisa. E hoje R$10 não é quase mais nada. Então, uma lembrança que também me remete à inflação é isso. O Kinder Ovo custava R$1. Então, esses pequenos exemplos, esse trato com o dinheiro, acabam ficando na cabeça da criança. Eu acho que é interessante que ela saiba que o dinheiro exista desde sempre, que ele tem valor no tempo, que vale a pena guardar um pouco e que há a possibilidade de investir esse dinheiro, para que ela já considere uma opção desde sempre. Bruno, eu estava aqui pensando em outra coisa que você comentou. É muito raro, né? As pessoas não falam sobre memórias negativas de infância, mesmo que seja sobre dinheiro. Falam, mas assim, não se aprofundam nisso. Eu estava pensando aqui, Bruno, que é muito interessante que a gente pensa que às vezes a criança não vai dar conta de entender certos assuntos. E a gente não pensa isso para o exemplo positivo, mas acontece com muita frequência com o exemplo negativo. Eu não sei de que idade são as suas memórias, em que momento que isso aconteceu, mas é muito comum as crianças já estarem ali pensando na questão financeira só por ouvir o adulto conversar. Então, às vezes a gente acha que não tem que conversar sobre dinheiro nem de um jeito saudável, porque acha que a criança não dá conta, mas de qualquer forma ela está inserida ali naquela casa, né, vivendo essas situações. Não, eu acho que é justamente o oposto. Tem que conversar assim para que ela comece a ter noção desde sempre, né? Porque o dinheiro, o trato com o dinheiro tem que ser algo ensinado. Se não for ensinado, se a pessoa só começar a aprender com o que os outros falam, né? Não vai aprender direito. E eu vejo isso no brasileiro. A gente tem uma educação financeira muito ruim porque as pessoas não se preocupam com a educação financeira. E hoje, eu acho que as recompensas nunca foram tão grandes e as penalidades tão severas para as pessoas que não entendem esse assunto, ou no caso da recompensa, para quem entende, né? Simplesmente ter conhecimento financeiro é a diferença da pessoa poder falar que um dia ela vai ser rica, é só uma questão de tempo. Não ter conhecimento é deixar na mão da fortuna, né? Falando, talvez você seja, talvez não, vai depender de sorte. Agora, ter o conhecimento é simplesmente falar, não é mais uma questão de si, uma questão de quando. Entendi, muito legal, bem bacana mesmo, Bruno. Você tem mais alguma ideia de o que você pretende fazer com seus filhos? Tem. Alguma coisa? Conta aí eu sempre gosto de trazer esses exemplos, Bruno, para trazer a coisa mais pro concreto, sabe? Para não ficar só na ideia. Então, assim, como eu ponho em prática? Bom, então, se puder compartilhar ideias. A minha tese do que eu vou fazer concreto ainda é abstrata porque eu não tenho filhos, né? Então, aquele negócio, às vezes eu vejo o pessoal que se diz, eu sou, sei lá, especialista em relacionamento, o cara é solteiro, né? Eu já trato o cara de uma maneira diferente, né? Mas o que eu penso em fazer é o seguinte, estabelecer um dinheiro mensal que a criança vai ganhar e, ter conta bancária é muito bom. Tem até um meme que eu vi circulando outro dia do pai dando um cofrinho pro filho, né? Bota seu dinheiro aqui, não, tá na bolsa, já tava investindo. Mas eu acho que desde pequenininho, mostrar para ela o dinheiro, para ela guardar em diferentes envelopes, para ter uma noção de orçamento. Isso aqui você pode gastar agora com o que você quiser, geralmente vai gastar em brinquedo, uma guloseima, alguma coisa assim. Isso aqui você tem que investir para gastar lá na frente, você vai ganhar mais dinheiro com isso. E também, da opção da criança, isso pode ser um básico, uma mesada, mas ela ganha mais de acordo com certas tarefas que ela possa fazer em casa, ou de acordo com o desempenho acadêmico. Se tirar 10, você ganha um pouquinho a mais de mesada. Não tirou, não ganha.
Se tirar nota negativa, você perde dinheiro, às vezes, perde um pouco da base do que ganharia, né? Porque a vida é desempenho. Então, talvez as coisas mudem no futuro, coloque algum tipo de auxílio universal, mas hoje é assim. Então, ela tem que ter noção de que, dependendo do nível de esforço que ela tiver para atingir um certo resultado, na verdade, com base em resultado, não esforço. Porque a pessoa pode se esforçar muito e não ganhar nada. Sim. Se ela atingir um certo resultado, ela ganha mais, se não atingir, ela ganha menos. E sabendo que aquele dinheiro tem que ser separado em diferentes áreas. Eu vou tentar fazer isso com envelopes no começo, mas talvez até com o crescimento dela, né, a gente vai abrir uma conta. Muito legal. Bruno, se você me permitir algumas ideias assim, claro, adicionais para suas ideias. A ideia do envelope é super legal, mas também é mais saudável ainda talvez alguma coisa transparente, um envelope transparente ou algum potinho transparente para que ela veja. A criança quando ela é muito pequena, provavelmente meus seguidores já estão ligados, mas vou repetir aqui. Ela precisa muito concreto. A criança tem muita dificuldade de entender coisas abstratas, por isso que eu sempre falo, primeiro tem que ter a relação do dinheiro palpável para depois abrir a conta. Todo mundo já quer chegar lá na conta e começar a investir, calma, vamos dar os passos anteriores. E a segunda coisa é que assim, os estudos mostram que relacionar com a obrigação da criança não é tão positivo. Uma coisa que você falou que eu achei legal, se ela, assim, tá bom, sua obrigação é a média, é o 8, sei lá, combinar lá com ela. Mas se ela fizer a mais, ganha alguma coisa a mais, pode ser que exista uma recompensa. Eu ainda tenho refletido sobre isso, mas é alguma sugestão que os leitores já falaram, os seguidores já falaram. Isso, gente, é uma sugestão de quem não tem filhos, né? Então, às vezes eu coloco isso com meu filho, ele começa a chorar pra cacete, eu vou mudar, entendeu? Então, realmente eu tô falando aqui como de alguém que tá observando de fora. Mas hoje a minha cabeça seria em torno de fazer algo mais voltado para essa área, mas eu tô aberto a ouvir. Não, claro, a gente tá conversando aqui justamente, essa é a ideia, né? Porque quando a gente fala, a gente realmente consegue ter as ideias. Mas tem muitos casais que já estão com o filho lá e aí já demorou, já passou, então é muito saudável que se pense isso antes. Então, muito legal. E aí, sobre as tarefas de casa, última coisinha, prometo. Sobre as tarefas de casa também, assim, é muito legal ela entender que ela não vai ter recompensas por algumas coisas na vida que ela fizer. Então talvez a tarefa de casa não tanto, mas aquela coisinha extra é legal. Aquela coisinha assim, que não é pelo funcionamento da casa, mas que, sabe, acho que é muito legal, tipo, sei lá, fazer uma coisa pra vovó, não sei o que lá, cortar grama, eu sempre dou os exemplos básicos, né? Lavar o carro, cortar grama, aqui não é, a casa vai continuar funcionando, ela tá fazendo um além. Então, essas são as ideias. Bruno, obrigada de verdade, suas ideias são muito legais. Gente, dá uma olhada no trabalho do Bruno. Se você é daquele jovem ali que já tá maiorzinho, dá uma olhada no canal do Bruno, que tem muita ideia legal, com uma linguagem bem bacana, que vai te ensinar bastante, vai te ajudar a crescer muito, a atingir seus objetivos. Bruno, super obrigada de verdade, muito prazer te ouvir e até a próxima. Tá ótimo, eu que agradeço, Lu, espero que o pessoal tenha gostado, viu? E parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, até a próxima. Gente.